Assim nós chegamos ao nosso último ponto, né? Nosso último ponto é já foi feita várias aplicações, mas trazer algumas aplicações aqui, né, prática do texto, né, dentro do texto, o que nós podemos tirar desse texto, Mateus capítulo 6, versículo 25 até o versículo 34, passamos por todos os versículos, né, e agora cabe trazer algumas reflexões, algumas aplicações para a sua vida. E a primeira aplicação, né? A primeira aplicação que já foi feita, inclusive, quando a gente falou sobre a providência divina revelada na criação, que foi o segundo ponto, é que nós devemos confiar na providência de Deus, né? Confiar na providência de Deus, não viver dominado pela ansiedade, né? Quando você é dominado, quanto mais você vive uma vida ansiosa, mais você coloca a ansiedade no lugar de Deus. Porque é essa angústia que vai dominar a certeza ou incerteza de algo que pode ou não acontecer na sua vida. E não Deus. Você está colocando no lugar, né? Então não viva a vida dominado pela ansiedade, mas diante da ideia de você confiar, né, confiar plenamente na providência de Deus, o que cabe a você é que você descanse na certeza de que Deus conhece as suas necessidades. Vou repetir, descanse na certeza de que Deus conhece suas necessidades. Mas onde Ele está, você pode dizer, né? E eu vou repetir, descanse na certeza de que Deus conhece suas necessidades, né? Versículo 32. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, qual é o desafio diante disso? O que essa primeira aplicação me desafia? É a orar. Ore, viva uma vida de oração, né? Viva uma vida de oração. E o que você deve fazer então com a sua ansiedade? Você deve entregar todas essas preocupações, e algumas delas são justas, né? Entregar as suas preocupações e confiar que Deus, Ele vai prover, Ele proverá para a sua vida, né? Ele trará o provimento. O que cabe a você? Ser desafiado a orar. Ore a Deus, né? Que a oração é você falar diretamente com Deus. E Jesus Cristo, ele abriu esse caminho que estava rompido com o pecado a partir da queda de Adão. Mas Jesus Cristo, ele abriu novamente esse caminho e você tem acesso direto a Deus, né? Ainda tem do lado de Deus o intermediador, né? Jesus Cristo. Uma outra aplicação aqui, né, a nossa segunda aplicação, são 4. Já trouxe a primeira, né? A primeira aplicação é confie na providência de Deus. A segunda aplicação que eu quero trazer para a sua vida é valorize o presente. Valorize o presente. Como eu aplico isso? Como valorizar o presente, então? Viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Valorize o presente e aplique isso à sua vida vivendo um dia de cada vez. Porque você, vivendo um dia de cada vez sem afligir, sem se afligir com amanhã. Viva hoje. Viva um dia de cada vez sem se afligir com amanhã. Esse é o ponto. O texto do versículo 34 diz: baixa cada dia o seu próprio mal. Baixa cada dia o seu próprio mal. Então, viva o dia, viva cada dia, viva um dia de cada vez sem se afligir com amanhã. E aí, qual seria então o desafio, né? É evitar que você antecipe os problemas futuros. É um dos problemas, a gente antecipa, né? Então, vivendo
um dia, né? Vivendo um dia por vez, eu evito antecipar os problemas futuros, né? E nesse caso aqui, eu tenho que mudar o meu foco, né? E qual seria então o meu foco? O meu foco, né, é viver com propósito, né? Foque em viver com propósito, né? E gratidão pelo hoje. Eu não sei quanto tempo faz, talvez, ou não, né? Mas eu gostaria que você olhasse para toda a sua vida e visse o que já aconteceu na sua vida de bom ou de ruim, né? E entendesse uma coisa, né? Que o importante é que você tenha os seus objetivos, tenha os seus projetos, né? No entanto, que você diariamente seja grato quando eles dão certo, quando eles não dão certo, né? Mas siga, viva, viva o presente, valorize esse presente, né? Trace os seus propósitos e foque em viver, né? Uma vida com propósito e gratidão, né? Gratidão a Deus por tudo quanto Ele já fez até hoje na sua vida, né? E aí nós temos ainda a nossa penúltima aplicação. E qual seria então a nossa terceira aplicação? Priorize o reino de Deus. Que lugar tem Deus na sua vida? Por exemplo, há pouco tempo atrás eu estava vivendo uma vida louca, até sofrer um acidente. Uma vida louca, sem tempo pra nada. Uma vida corrida, louca, de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro, de uma forma intensa, né? E aí? Onde é que fica o reino de Deus? Ah, mas eu não tenho como priorizar o reino de Deus porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar, eu tenho que buscar, eu tenho. Mas e se amanhã você morrer? Se daqui a uma hora o Senhor chamar você? Entende? É um caminho de moderação. O problema da sociedade de hoje é essa intensidade, né? É viver uma vida de intensidade, uma busca, sabe, quase que insana, né? Uma busca material, sabe? E o que eu fico pensando assim é com relação à eternidade, né? O interessante é quando o povo, os egípcios, né, no seu, quando eles fazem ali o seu rito funerário, né, nas tumbas dos grandes faraós se colocava até pessoas vivas, né, para se vir na outra vida, e colocava também objetos, né, coisas de valores, né. Mas, no entanto, aquele homem, ele morreu. E hoje não é muito diferente, né? Você pensa aí, há pouco tempo morreu uma jovem brasileira, não quero citar nomes, mas que tem um pai famoso, ela também era famosa de certa forma, e ela morreu e deixou muitos bens. Mas, sabe, qual é o sentido da vida quando Deus não é a prioridade da sua vida? Quando o reino de Deus ele não é a prioridade da sua vida? Quando o reino de Deus não está acima das preocupações materiais? Qual é o sentido da vida? Qual é? Mas e quando você morre, né? Quando você morre, o que você leva dessa vida? Meu Deus, como isso é profundo, né? A gente morre, a gente luta a vida inteira para conquistar e a gente morre e nada a gente leva dessa vida. Nada a gente leva dessa vida.
Então, priorize o hoje, né? O versículo 33 diz: buscai o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Priorize as coisas de Deus na sua vida. Priorize colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque se Deus não for o primeiro lugar na sua vida, outro será. O seu eu, o antropocentrismo, né? Ou mesmo outras pessoas vão ser o primeiro lugar na sua vida. Mas a coisa mais importante é a eternidade. Então o desafio aqui é que você reavalie suas prioridades. Quais são suas prioridades, né? O que você tem colocado como seus objetivos e propósitos de vida? O que tem ocupado mais o espaço do seu coração? O que tem ocupado esse espaço? É Deus, né? Ou o consumo? Ou o iPhone mais novo? E aí você vai lutar durante vários meses ou ano para essa conquista, né? Ou a sua fé? O que você tem feito pelo reino de Deus, pelo próximo? Esse é o ponto, né? Então cabe a você fazer essa reflexão. E aí nós chegamos ao nosso último ponto, nossa última aplicação. E a nossa última aplicação é: cultive uma fé prática. Cultive uma fé prática. A fé, ela não pode ser apenas uma crença, né? Você diz que tem fé, você diz que vive essa fé, né? Mas, no entanto, quando vem os desafios referentes a essa fé, você descobre que não tem fé alguma. Que é o que o texto traz aqui. É o que o texto traz. É o comportamento né? A diferença entre o comportamento do crente e daquele que não é crente, né? Então, muitas vezes o comportamento do crente é igual ao comportamento daquela pessoa que não tem fé, que não confessa fé, né, em Jesus Cristo. Então, a fé, né, a fé é confiante, né, a fé é ativa, né, e a fé se manifesta em paz interior. O mundo está acabando, o mundo pode, sabe? Mas o que vai produzir, o que vai fazer com que você passe pela situação, né? Pela angústia, de uma forma igual a todo mundo ou diferente, é exatamente a fé. E essa confiança ativa, né? Ela deve gerar de fruto para a sua vida paz interior. O mundo está acabando. Louvado seja Deus. Descobri que estou com câncer. Louvado seja Deus. Perdi o emprego. Deus seja louvado. Aconteceu um acidente ali com meu parente. Deus seja louvado. Paz interior. Paz interior. Se a sua fé não produzir em sua vida a paz interior que vai além das dificuldades existenciais, então você está vivendo uma vida de ansiedade. Você está sendo alguém ansioso, né? Ansioso pelas coisas que vêm acontecendo, que está fora do seu controle. Está fora do seu controle. A ansiedade severa é muitas vezes idealizar algo que está fora do seu controle, né?
E o versículo 25 de Mateus capítulo 6 deixa claro: não andeis ansiosos pela vossa vida. Qual que é o desafio então diante disso? Qual que é o desafio? Quando a ansiedade ela vier, né? E ela vai vir, ela vem para mim, ela vai vir para você. A ansiedade ela vem, ela faz parte da nossa vida, né? Mas quando ela vier, eu te recomendo a olhar para Mateus capítulo 6, versículo 26, né? Olhe para as aves do céu. Mas não só isso, mas também vá lá para o versículo, quando essa ansiedade bater, o versículo 28, olhai os lírios do campo. Vai vir ansiedade, né? E aí você deve usar esses exemplos como se esses exemplos eles fossem âncora para a sua vida, como se fossem âncoras, né? Âncoras visuais para renovar a sua fé, é você ser levado, né, a imaginar, mas não, você não precisa ir tão longe. Talvez na rua onde você for, na sua casa, tenha uma árvore, você já consegue ver flores lá, você já lembra dos lírios, você já consegue ver um passarinho, você já lembra desses dois exemplos. Olha para o passarinho, para os lírios e vê o cuidado que Deus tem com eles. E lembra, né? E aí você vai lembrar o versículo 25, a parte lá, o finalzinho do versículo diz: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário, né? Ou mesmo o versículo 30, se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, né? E aí você vai para o versículo 32, vosso Pai Celeste sabe que precisar de tudo isso. E aí você vai para o versículo 33 e diz: todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí você finaliza com o versículo 34 que diz: basta cada dia o seu problema. E é assim que eu finalizo essa série sobre a ansiedade, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, marque o sininho, deixe o seu like e compartilha esse vídeo para fazer essa palavra ela chegue a outras pessoas, que outras pessoas possam ter acesso à cultura religiosa, nesse caso aqui, a cultura cristã, em especial a Bíblia. É isso e até o próximo vídeo.